Carta de Paulo aos Gálatas, páginas 1 a 4. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. Saudação. Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nossos pecados, para nos libertar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A Ele, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não há outro evangelho. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. A autenticidade do evangelho de Paulo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não o recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que cessos eu perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho, para que eu anunciasse aos pagãos, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e, depois, voltei ainda a Damasco. Depois, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém, para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia, está agora pregando a fé que, antes, procurava a destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Paulo reconhecido como apóstolo. 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. Mas nem Tito, meu companheiro, que é grego, fui obrigado a circuncidar-se. E isso, não obstante a presença de falsos irmãos, intrusos, que sorrateiramente se introduziram entre nós, para espionar a liberdade que temos no Cristo Jesus, com o fim de nos escravizarem. A essas pessoas não fizemos concessão, nem por um momento, para que a verdade do Evangelho permanecesse íntegra íntegra no vosso meio. Quanto às pessoas reconhecidas como importantes, o que tenham sido outrora não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. Elas não me impuseram nada de novo. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos fora confiada a mim, como a Pedro tinha sido confiada a dos judeus. De fato, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos, e eles, aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nós lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre, com toda a solicitude. Paulo corrige Pedro. Mas, quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns de junto de Tiago, ele tomava refeição com os não-judeus. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se, por medo dos da circuncisão. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho,
Disse a Cefas, diante de todos: se tu, que és judeu, vives como gentil e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento, e não pecadores vindos do paganismo. Sabendo, porém, que não se é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim fomos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. A lei judaica doravante desnecessária se, porém, buscando a nossa justificação em Cristo, ainda nos descobríssemos pecadores, não estaria Cristo a serviço do pecado? Isso é impossível. Se eu reconstruo o que destruí, então, sim, é que me torno transgressor. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo, eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não invalido a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu por nada. A lei ou a fé? Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Só isto quero saber de vós: recebestes o Espírito pela prática da lei, ou pela fé, mediante a pregação? Sois assim tão insensatos? A ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar na carne. Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi em vão. Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso pela observância da lei ou pela obediência da fé? Argumento bíblico. Como Abraão teve fé em Deus, e isto lhe valeu ser declarado justo, assim ficais sabendo que os que creem aqui são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pela fé, anunciou, muito antes, a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os que são da fé são abençoados juntamente com o homem de fé, Abraão. De fato, todos os que são da observância da lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito quem não praticar permanentemente todas as prescrições do livro da lei. Além disso, que a lei não justifica ninguém diante de Deus é de todo evidente, já que é pela fé que o justo viverá. Ora, a lei não se baseia na fé, mas aquele que praticar seus preceitos viverá por eles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se a lei própria um maldito em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Isto sucedeu para que, no Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse às nações, e assim, pela fé, recebêssemos o Espírito prometido. A lei, a promessa e a filiação divina. Irmãos, vou falar em termos humanos. Embora de origem simplesmente humana, um testamento feito em boa e devida forma não pode ser anulado ou modificado. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. A Escritura não diz, e as descendências, como para significar muitos descendentes. Ela diz, e a tua descendência, designando assim um só descendente, Cristo. Eis então que penso: um testamento ratificado devidamente por Deus não pode ser anulado pela lei que sobreveio 430 anos depois, pois assim a promessa ficaria sem efeito. De fato, se é pela lei que se obtém a herança, então já não é em virtude da promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu sua graça a Abraão. A lei como educação e a dignidade de filhos. Então, para que a lei? Ela foi acrescentada em vista das transgressões, até que viesse a descendência a qual foi feita a promessa, foi promulgada pelos anjos e entregue por intermédio de um mediador. Ora, não existe mediador de um só, mas Deus é um só. Portanto, a lei seria contra as promessas de Deus? Claro que não. Com efeito, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então a justiça viria realmente da lei. Mas a Escritura pôs todos e tudo sob o jugo do pecado, a fim de que, pela fé em Jesus Cristo, se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados, como prisioneiros, sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Assim, a lei foi como um educador que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas, uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse educador. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus.
Vós todos que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus. Sendo de Cristo, sois, então, descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa.